Meu nome é Alexandre Vanucchi Leme. Quando entrei na USP em 1970, ganhei o apelido de Minhoca. A turma achava graça quando eu imitava um dos professores da geologia, o Sérgio Stanislau do Amaral, conhecido como Minhocão. Quem não era da GEL devia pensar que eu virei minhoca por ser franzino e por estar sempre me metendo na terra, o que também era verdade. Sempre fui vidrado em geologia e colecionava rochas desde menino em Sorocaba, no interior de São Paulo. Aonde eu fosse, voltava sempre para casa com algum mineral. Limpava as amostras, classificava, anotava a procedência, separava as ígneas das metamórficas e das sedimentares. Algumas eu dava de presente. Minhas irmãs ainda devem ter algumas dessas pedras. Eu tenho 4 irmãs e um irmão. Botei apelidos em todos eles. A Regina eu batizei de Fejorelo, a Miriam de Norelo, a Cristina virou Niquinho, o Zé Augusto virou Zé Cuiara e a Beatriz Beleco Teco. Eles devem ter se sentido vingados quando eu entrei na USP e virei minhoca. Eu tinha 19 anos quando entrei na USP e me mudei para São Paulo. Fui o primeiro colocado no curso de geologia. Naquela época não tinha FUVEST. Cada faculdade fazia seu próprio exame de seleção. Egli, minha mãe, ficaria orgulhosa se soubesse. Mas eu preferi não contar para ninguém em Sorocaba. Cheguei na USP com fama de bom aluno. A verdade é que eu sempre gostei de estudar. Dava aulas particulares de português e matemática e passava o resto do tempo entre cadernos e livros. Só parava para ver o jogo do Timão. À noite, fechava a porta do quarto e ficava lendo até tarde, a única luz acesa da casa. Às vezes, mergulhava num tema por semanas. Uma vez, o Adriano, que cuidava da área cultural do centro acadêmico, me pediu uma pesquisa sobre o impacto ambiental da Transamazônica, uma obra faraônica que tinha virado a menina dos olhos dos militares. O grupo de teatro estava montando uma peça com o espirituoso título de Uma Transa Amazônica e precisava de informações para incrementar o texto. Pedi orientações para o Aziz Absaber e levantei uma série de dados. Em pouco tempo comecei a participar do movimento estudantil. Naquela época era tudo mais complicado. Censura, governo Médici, muita gente presa. Desde 64, centros acadêmicos eram proibidos por lei de promover ações, manifestações ou propaganda política de qualquer espécie. Mas a gente se virava. Editava jornais, convidava artistas, organizava encontros e ia fazendo oposição à ditadura do jeito que dava. No terceiro ano, me aproximei da Ação Libertadora Nacional. Distribuía panfletos, escrevia notas, às vezes ajudava a esconder alguém ou alguma coisa. E buscava, à medida do possível, aumentar a adesão dos universitários à luta por democracia. Formávamos uma espécie de base de apoio da ALN dentro da universidade. O Enzo, o Queiroz, o Adriano, o Frazão, a Loira, o Babão. No começo de 1973, o cerco começou a se fechar. Enzo deixou o país, Queiroz caiu na clandestinidade. 2 primos meus de São Joaquim da Barra, Zé Ivo e Paulinho, tinham sido presos. Paulinho já somava 2 anos de cadeia. Cheguei a visitá-lo em dezembro. Naquele Natal, levei Lisete, minha namorada, para apresentar a família. De volta a São Paulo, dobramos os cuidados. Surgiram rumores de que havia um agente infiltrado em nosso grupo. Ainda assim, eu continuava indo às aulas. Não usava codinome, nem era clandestino. Em fevereiro, só não fui ao estágio de campo com a turma da geologia em Diamantina,
porque tive que fazer uma cirurgia de emergência para retirar o apêndice no finalzinho de janeiro. Passei um mês praticamente de molho. Deus me livre! Fui sequestrado e conduzido ao doicode no dia 15 de março, perto da hora do almoço. O major Carlos Alberto Brilhante Ustra estava eufórico. Ele achava que, ao me prender, ele iria conseguir desmantelar a presença da LN na USP. Segundo ele, bastava me pressionar para que eu entregasse os companheiros. Os primeiros a me torturar foram os agentes da equipe C. Átila Carmelo, que os colegas chamavam de Dr. Jorge, o Berdan, o Mário, o Marechal e o Lorival Gaeta, que usava o codinome Mangabeira. Eles atribuíam a mim ações que eu não cometi, até porque eu estava de repouso em Sorocaba naquelas datas. Pediam nomes, eu dizia o meu. Pediam nomes e eu repetia o meu, horas a fio. A tortura se estendeu à noite, quando fui jogado numa solitária. No dia seguinte, quem assumiu a tortura foi a equipe A. Alemão Rubens em Silva, Dr. Tomé, Dr. Jacó. Meu nome é Alexandre Vanucchi Leme. Meu nome é Alexandre Vanucchi Leme. Foi a mesma coisa no sábado de manhã. Voltei para a solitária ao meio-dia, desta vez carregado. Por volta das 4 horas da tarde do dia 17 de março de 1973, foram me buscar para mais uma sessão de tortura e encontraram meu corpo inerte. Recém-operado, não resistia à porrada e aos choques elétricos. Uma hemorragia interna foi a minha sentença de morte. O meu corpo estava todo ensanguentado quando fui arrastado para fora da solitária. Um corre-corre dos diabos. Depois, mandaram todo mundo encostar no fundo das celas e deram uma busca por giletes ou outros objetos cortantes. Os torturadores diziam que eu havia me cortado com uma navalha. Ustra, no pátio, berrava: acabei de mandar o Minhoca para a vanguarda popular celestial. Dava tiros para o alto. Em seguida, começaram a preparar outra versão. Fui jogado no porta-malas de um carro e levado para a esquina da Rua Bresser com a Avenida Celso Garcia, no Brás, onde o motorista de um caminhão foi pago para passar por cima de mim e declarar que havia me atropelado. Ou melhor, que eu havia pulado na frente do caminhão ao tentar escapar da polícia. Subversivo tenta fugir, mas morre atropelado, dizia o título de uma das matérias publicadas nos jornais. Fui enterrado como indigente, às pressas, no cemitério Dom Bosco, em Perus, antes da publicação das matérias. Meu pai, ao saber da minha prisão, ele, professor do Senai em Sorocaba, meu pai, José, viajou para São Paulo e me procurou. Me procurou no DOPS, me procurou no DOICODE, me procurou no IML e todos negavam a minha prisão. Meu pai e minha mãe souberam da minha morte pelos jornais. Foi então que começou um longo processo por justiça e por reparação. Logo após a minha morte, dezenas de estudantes da USP foram presos e torturados. A repressão buscava alguém que testemunhasse contra mim, que dissesse o quão perigoso eu era, a fim de justificar a minha execução. Foi um tiro no pé,
Procurado por um grupo de estudantes, o arcebispo de São Paulo, Dom Paulo Evaristo Arnes, decidiu celebrar uma missa em minha homenagem, junto com o bispo de Sorocaba, Dom José Melhado Campos, e ofereceu a Catedral da Sé. Eu nasci numa família muito católica, com um tio padre e 3 tias freiras, e não havia quem se conformasse com a minha morte, nem com a ausência de um corpo para velar. Como ninguém sabia ao certo em que dia eu tinha sido morto, consideraram a data da divulgação pelos jornais e marcaram uma missa de 7º dia para 30 de março, uma sexta-feira. 3.000 pessoas lotaram a catedral naquela tarde. E no altar, Dom Paulo repudiou publicamente a versão de suicídio e responsabilizou o Estado pela minha morte. Só Deus é dono da vida. A ele a origem e só ele pode decidir o fim, protestou. Devo muito a Dom Paulo. Coragem, ele costumava dizer. Coragem. São Paulo parou naquele dia. A polícia e o exército montaram blitz em diversos pontos da cidade para dificultar o acesso à região central e evitar que a igreja enchesse. Não adiantou. Sérgio Ricardo, o mesmo compositor que havia quebrado o violão no Festival da Record de 1967, chegou do Rio de Janeiro para tocar e cantar a música Calabouço, que ele havia acabado de gravar em homenagem a outro estudante morto pela repressão, o secundarista Edson Luiz de Lima Souto. Minha mãe e meu pai jamais desistiram de esclarecer as circunstâncias da minha morte e de fazer justiça. Mário Simas e José Carlos Dias foram os primeiros advogados a cobrar explicações sobre a minha morte e meu paradeiro. Apenas em 1983, 10 anos após meu assassinato, minha família recebeu meus restos mortais e pôde sepultá-los em Sorocaba. Naquele dia, por algumas horas, fui velado na Sé, ao lado de Frei Tito, frade dominicano que abreviou a própria vida na França, assombrado pelas lembranças das torturas que sofrera em 1969. Um homem bom. Fui anistiado postumamente em 2013. Em 2014, o Estado retificou minha certidão de óbito, fazendo constar como causa-mortes lesões provocadas por tortura. Em dezembro de 2023, o Instituto de Geociências da USP concedeu um diploma simbólico, conferindo o título de geólogo a mim e ao meu querido colega Ronaldo Queiroz, também assassinado pelos órgãos de repressão. 50 anos após a minha morte, foi como concluir a graduação que me trouxe a São Paulo e que nunca me deixaram terminar. Desde 1976, o Diretório Central dos Estudantes da USP tem o nome de DCE Livre Alexandre Vanucchi Leme. 50 anos após a minha morte, meu retrato pode ser visto em cardes e bandeiras, nos muros e nas paredes do campus. Na imagem, o mesmo jovem militante, que terá para sempre 22 anos.